Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Nessa noite nós vamos dar continuidade ao estudo dos anjos e de como se conectar com os nossos anjos para que eles possam nos proteger e auxiliar nos momentos de adversidade da vida e continuar o nosso processo de estudo sobre a teurgia. Como eu já expliquei para vocês em outras palestras, teurgia é um nome grego que significa a obra de Deus. Lá na antiguidade acreditavam que quanto mais você chamasse, vibrasse e pensasse em seres angélicos, espirituais mais evoluídos, mais próximos eles estariam de nós devido à lei da afinidade e mais eles poderiam atuar e auxiliar na nossa vida. E a teurgia, ela é um processo exatamente que fala sobre a importância da gente se conectar com a nossa alma para entender melhor ela. Como eu falei, a gente está estudando aqui os anjos do Shem Hamaforest, que é o nome dado a um método que um rabino desenvolveu lá, onde ele juntou as letras hebraicas para poder formar o nome dos 72 anjos. Já mostrei para vocês os 72 anjos. Já expliquei o anjo Verruiá, Geliel, Citael, Elemiá, Mahassiá, Lelahel e, semana passada, Achaiá. Hoje nós iremos para o anjo Carretel, que é um anjo muito famoso, que era muito utilizado pelos rabinos, devido a uma habilidade específica que ele tem, que hoje eu vou ensinar para vocês. O anjo Carretel é o segundo anjo do touro. Então ele é um anjo que trabalha com a energia do elemento terra. E por ele trabalhar com a energia do elemento terra, de novo, ele é um anjo que ajuda na vida financeira. Ele é um anjo muito chamado pelos rabinos, pelos cabalistas, exatamente pelo fato de que ele geralmente atrai riqueza, prosperidade e estabilidade financeira para os seus protegidos. Então, geralmente ele atrapalha, ele ajuda a, ao processo de se conectar com o lado financeiro na vida de uma pessoa e também no lado de desenvolver as proteções dessa pessoa para que ela não perca esses ganhos materiais que ela conquistar. Então, ele era um anjo que especificamente era bem famoso por isso, tanto para ganhar dinheiro quanto para também limpar e fazer proteções energéticas. Além da limpeza energética, ele fazia proteções para que aquilo que você conquistasse não fosse perdido. Afinal, a gente sabe, quando alguém na sociedade começa a ter um pouquinho mais de dinheiro, começa a ter um pouquinho mais de destaque, o que acontece? O olho grande de todo mundo começa a ficar ao redor. E o anjo carretel é um anjo que era famoso exatamente para você usar como um anjo de proteção para evitar que o olho gordo de alguém afetasse os seus ganhos financeiros, a sua riqueza, a sua prosperidade. Principalmente pessoas que ficassem com inveja do seu ganho, que tivessem insegurança por ver que você está se desenvolvendo na vida e essa pessoa não, e por aí vai. Então ele é um anjo que ajuda muito nesse processo e hoje eu vou ensinar a vocês como chamar por esse anjo e pedir a proteção dele para que o olho gordo, diríamos assim, como a gente diz no popular, de ninguém afete os seus ganhos financeiros e para que você possa ter cada vez mais prosperidade financeira. Como eu falei, nós estamos agora adentrando aos anjos do elemento terra. E o elemento terra ele fala exatamente sobre a materialidade. Como eu expliquei semana passada, seu corpo é feito de terra. Afinal, você come terra o tempo inteiro. Quando você come um pedaço de batata, você está comendo uma terra, de certa forma, elaborada através da leguminosa. A gente come feijão e o feijão tem ferro dentro da sua constituição. A gente come frutas e as frutas elas vêm da terra. Afinal, a planta pega as suas vitaminas, sais minerais da terra. E a terra ela representa a estrutura, a estabilidade. No sentido filosófico, a terra seria uma pessoa que tem disciplina,
uma pessoa que é organizada, uma pessoa que tem horários, uma pessoa que tem uma base sólida de princípios, uma pessoa que ela tem uma firmeza de ideais, que você sabe o que você pode esperar dessa pessoa, porque ela de certa forma é previsível, ela é estruturada, já que o naipe de terra fala sobre a estrutura mental da nossa mente. Sendo assim, o carretel ele vai ajudar a trabalhar em você a disciplina, a organização, o processo de você aprender a ter uma organização para que você tenha cada vez mais ganhos materiais e para que você tenha essa estabilidade material de uma forma abundante. Então, Carretel, ele é um anjo que ajuda a desenrolar, diríamos assim, a tua vida financeira e ele ajuda a desembaraçar as coisas que estão atrapalhando o seu caminho financeiro. Tanto que tem gente que faz brincadeirinha, que ele é o desenrola Carretel, porque ele consegue desfazer os obstáculos que estão existindo na vida de alguém e ele consegue auxiliar essa pessoa a ter, de novo, abundância e proteção em relação ao seu financeiro. Então, por ser um anjo do elemento terra, do signo de touro, ele vai ajudar você a ter uma vida financeira confortável. Ele vai te ajudar a ter coisas de qualidade, ter coisas bonitas, coisas belas, coisas que tenham essa energia venusiana que o signo de touro tem. Então, ele também vai ter características taurinas. Mas, bora lá direto ao anjo carretel em si. Carretel, o anjo das bênçãos divinas. Primeiro a gente tem que entender o que é uma bênção. Geralmente, na antiguidade, acreditavam que ser abençoado por um deus era receber parte da energia dele, parte da habilidade dele. Tanto que eu expliquei na nossa última palestra o conceito de graça e desgraça na antiguidade. Quando você recebia uma graça de um deus, era porque você era escolhido por ele para ter um auxílio dele. E quando você deixava de ter a proteção desse Deus, você era considerado um desgraçado, aquele que perdeu a sua graça. Então, se você era muito inteligente, você tinha a graça, sei lá, do deus Hermes, e você se comunicava bem, ou então a graça de Zeus, e por isso você tinha muita inteligência. Mas se você começasse a usar talvez essa inteligência para o mal, ou perdesse essa habilidade, você estava desgraçado. Então, Carretel é um anjo que ajuda a trazer bênçãos para você e te abençoar de acordo com o seu mérito. Mas, de novo, eu sempre explico aqui para vocês. Anjos são seres divinos e seres puros, são seres que só auxiliam se a pessoa faz a parte dela e ela faz por merecer. É de novo que nem um pai para um filho. Se você tem um filho que se comporta, você vai dar mais coisas a ele e vai dar mais chances dele ter alegrias. Mas se o seu filho não se comporta, você coloca ele em castigos. Então, as bênçãos que Carretel vai poder entregar a você estarão de acordo com o seu nível evolutivo e com o seu nível de entrega e de dedicação ao bem. Porque esses anjos, eles dão dinheiro, no caso aqui, se você for fazer bom uso desse dinheiro, tanto para você quanto para a sociedade, tanto quanto para todas as pessoas que estão ao seu redor. Então aqui ele não vai te auxiliar se você tiver objetivos egóicos e vaidosos com esse dinheiro. Eu não estou dizendo que você não pode querer dinheiro para, sei lá, comprar uma roupa bonita, uma casa bonita, um carro bonito para você. Tudo bem, a gente pode ter sim bens financeiros às vezes por querer ter o prazer de ter aquilo. Mas da ideia aqui de que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente às vezes começa a ter muito dinheiro, a gente começa a esquecer dos objetivos principais que a gente tem para nossa encarnação, que vão além da parte material. Mas bora lá. Carretel. Carretel manifesta as bênçãos divinas. Provê a luz purificadora que bane forças maléficas. Então, o carretel, quando ele entra na vida de alguém para proteger essa pessoa e para auxiliar ela devido ao seu chamado, primeiro ele vai fazer um processo de limpeza, banindo, expulsando as energias maléficas que estão travando a vida dessa pessoa. Ele vai limpar energeticamente a sua aura para que você possa ter uma vida mais otimista, mais cheia de energia e mais boa vontade. E ele também vai trabalhar na sua criatividade para que você possa
desenvolver cada vez mais isso. Porque a luz purificadora aqui é a luz de Jesus, é a luz de Deus, é a luz divina que vai adentrar o seu espírito e fazer a sua própria luz aos poucos brilhar também. Pense aí, tipo, uma vela. Quando a gente tem uma vela acesa e a gente quer acender outra, a gente faz o quê? A gente aproxima a chama de uma vela da outra. Então, passa parte da luz que uma vela já tem para outra. Passa a luz desse anjo carretel para dentro de nós, para que a nossa luz também possa brilhar. E aí continua. Bane forças maléficas e invisíveis e desativa as influências nocivas que podem estar à espreita nas proximidades. Este aqui é o motivo pelo qual, em principal, Carretel era chamado. Ele bane forças maléficas invisíveis. Então ele era um anjo que geralmente era evocado quando alguém desconfiava que se tinha algum tipo de trabalho de magia negra contra essa pessoa. Quando essa pessoa desconfiava que talvez ela estava sofrendo uma obsessão, mas ela não tinha certeza. Quando ela desconfiava que, sei lá, alguém estava de olho gordo na empresa dela e por isso que as vendas tinham abaixado. Quando essa pessoa desconfiava que tinha algo estranho atacando ela espiritualmente, energeticamente, mas ela não tinha certeza do que ou não tinha clareza do que era. Então, forças maléficas invisíveis, às vezes ataques espirituais, às vezes seres espirituais que a gente nem sabe que estão nos atacando, que a gente nem percebe que estão na nossa casa, Carretel bane com a sua energia. Então ele era um anjo muito chamado para desfazer trabalhos de magia negra caso alguém tivesse feito contra você, limpar energias de inveja e de ambição em relação a você, qualquer tipo de coisa negativa, energia negativa que estivesse sobre você, que você não conseguisse ver e que os seus guias também talvez não conseguissem ver, Carretel veria e ele conseguiria limpar isso. E ele também ajudaria a livrar da sua mente esses pensamentos pessimistas, esse desânimo, essa falta de coragem, essa tristeza que às vezes apodera a sua mente. Então ele tem um grande poder para isso. Ele também tem a capacidade de banir espíritos que estejam espreitando você, que estejam tentando atacar você, tentando fazer mal a você. Então, de novo, ele tem grandes habilidades de proteção para conosco. E aí continua. E especialmente aqueles que habitam dentro da pessoa. Então, além de fazer uma limpeza externa, Carretel também consegue fazer uma limpeza interna. Por isso que ele era tão chamado. Ele dissolve os estresses e reequilibra a mente dessa pessoa para ela voltar a ver a vida de uma forma mais otimista. Bora lá. Pode ser evocado para obter a bênção de Deus e afastar maus espíritos. Como eu falei, esse era um dos maiores motivos pelos quais ele era chamado. Tanto que geralmente colocavam símbolos associados a esse anjo, ou então as letras hebraicas na frente da porta do estabelecimento, enfim. Cada um fazia de uma forma. Governa a produção agrícola e inspira o homem a se erguer para Deus. Então ele também protegia plantações contra pragas. Como na época se tinha uma vida rural muito grande e uma vida ligada ao campo muito grande, para que você pudesse ter boas colheitas, chamar Carretel para isso era muito importante para evitar pragas. Mas a gente não precisa ser literal. Hoje em dia, existem diversas outras formas de ter ganhos financeiros. E qualquer tipo de praga, qualquer tipo de coisa que pudesse tentar atrapalhar a produção daquilo que te faz ter dinheiro, Carretel iria proteger e auxiliar. Seu atributo divino é Deus adorado por todos. Então, quanto mais você adorar a Deus, no sentido de agradecer a vida que você tem, mais Carretel vai poder atuar na sua vida. Quanto mais você agradecer a Deus todo o dinheirinho que você ganhar, quanto mais você adorar a Deus e agradecer a Ele tudo que tiver na sua vida, até as coisas que são mais cotidianas, que você já se acostumou a ter, mais Carretel vai poder atuar na sua vida. Porque como eu já falei aqui para vocês várias vezes, nós temos uma mania de normalizar o que a gente já possui e tirar o brilho daquilo que a gente já possui. E por isso a gente meio que para de agradecer a Deus pelas coisas que a gente já tem. Eu sempre dou exemplo. Vamos dizer que você comprou uma televisão nova.
Nos primeiros dias, essa televisão nova vai ser a coisa mais linda do mundo. Olha que cores lindas, olha como ela é grande, olha como ela é perfeita. Passou uma semana, você já começa a se acostumar com ela. Passou um mês, você já acha a sua TV completamente normal. Passou 2, 3 meses, você já está querendo comprar uma maior, com mais qualidade, porque você viu uma propaganda nova. E aí aquela TV que antes era o seu sonho de consumo se torna algo normal que para você já não tem mais valor. Afinal, você já tem ela. E aí você para de agradecer a Deus. Deus, obrigado por ter uma casa boa, ter uma boa TV, por ter um celular legal, por ter uma vida boa, por não me faltar alimento, por não me faltar bons amigos, boas pessoas ao meu redor, por eu nunca estar desamparado. Então, a gente tem que agradecer aquilo que a gente já tem também, para que Deus e Carretel e, enfim, o universo entendam que a gente merece receber cada vez mais. Então, quanto mais a gente adora e agradece a Deus pelo que a vida já nos deu, mais esse anjo vai poder interferir e auxiliar na nossa vida para que a gente tenha cada vez mais. É aquela ideia lá de Schopenhauer sobre o desejo de ter e o tédio de possuir. A gente o tempo inteiro está querendo algo a mais, o tempo inteiro está ambicionando algo maior. E aí a gente fica às vezes frustrado quando a gente já conseguiu aquilo e a gente vê que aquilo não tem aquele sabor que a gente antes desejava tanto. E aí continua. Seu atributo é o Deus adorado por todos. Corresponde ao santo nome Moti na língua georgiana e ao anjo Acicate. Está relacionado às atividades que são necessárias à existência de homens e de animais. Então, qualquer trabalho ele pode auxiliar, além também dos agrícolas. A pessoa nascida sob a influência deste anjo amará o trabalho, a agricultura, o campo e a caça, e será muito ativo nos negócios. Então, esse anjo também fala sobre você encontrar sua vocação, sobre você encontrar o trabalho que você ama fazer, sobre você se dedicar àquilo que faz a sua alma, o seu espírito brilhar, a sua vocação. Afinal, a palavra vocação vem lá do latim vocare, que é algo como falar. É aquilo que o seu verbo, aquilo que o seu espírito clama, chama, fala e ama ser. Então, esse anjo ele vai ajudar você a encontrar a sua vocação, a você amar a sua vocação. Pessoas nascidas sob essa influência amará o trabalho. Lembrem que lá na Bíblia tem escrito que o labor edifica o homem, o labor é sagrado. A gente trabalhar com algo que a gente gosta faz a gente se sentir muito mais feliz e realizado. Então, por isso aqui diz que a gente vai amar o trabalho, a agricultura, o campo, a caça, tudo que está associado à terra. Por isso que ele é um anjo da terra. Será muito ativo também nos negócios. Então, de novo, qualquer tipo de trabalho. A meditação sob este nome traz a luz purificadora que banha as forças maléficas e tudo aquilo que eu já falei. Então, como é que você pode chamar a energia desse anjo? Como sempre, mantrando o nome dele. Carretel. Vibrando com a sua voz. Você pode ficar repetindo o nome dele na sua mente. Então, repetir: Eu sou Carretel. Porque assim você vai estar meio que chamando a energia dele para perto de você. E enquanto você fica repetindo o nome, você pode mentalizar essas características aqui que eu falei, pedindo o auxílio dele para um aspecto da sua vida, até você sentir uma energia boa cobrindo você. Você pode meditar todos os dias antes de dormir, mentalizando a vida financeira dos sonhos que você gostaria de ter e mentalizando ele, agradecendo por ele te auxiliar a mostrar os caminhos que te farão ter essa tal vida. Afinal, não vai cair do céu. Você vai fazer sua parte e ele vai te ajudar. Então o Carretel ele trabalha muito com isso daí. E a gente também pode chamar Carretel através do símbolo dele, que é esse selo aqui que eu estou mostrando na imagem, mentalizando esse símbolo. E também a gente pode chamar o anjo Carretel através do Salmo número 95 lá da Bíblia. Porque como eu já falei aqui várias vezes, o Salmo é como se fosse o WhatsApp do anjo. É a forma mais fácil de você se conectar com a energia do anjo, porque aquele Salmo ele representa a energia dele. Então, bora ler o Salmo e tentar entender como a gente pode chamar, através dessas palavras, o anjo carretel para a nossa vida. O Salmo começa assim: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação.
Lembrando que salmo vem lá do grego antigo, ou é do latim antigo, nevel. E o nevel era tipo um instrumento de corda, um instrumento tipo a lira. Então, os salmos originalmente eram feitos cantados, poemados. A gente geralmente tem que ler o salmo como se fosse um poema alegre, cheio de emoção. Tá dizendo aqui, ó, vinde, cantemos ao Senhor. Então tá falando, ó, venha Deus, vou fazer um cântico a você, de tanto que eu te amo e agradeço por estar na minha vida. Jubilemos a rocha da nossa salvação. Então, vamos cantar em felicidade pela rocha da nossa salvação. A rocha seria a solidez, a confiança, a base que é ter Deus na nossa vida. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores, celebremo-lo com salmos. Então tá de novo aí dizendo, olha como eu sou feliz por ter Deus na minha vida, a ponto de querer cantar de alegria por Ele estar comigo. Eu celebro, eu fico feliz de saber que eu tenho os salmos, que eu posso cantar pedindo para Deus estar na minha vida. Porque o Senhor é Deus grande, é Rei, grande sobre todos os deuses. Então você está de novo agradecendo a Deus por Ele ter te feito, por Ele existir, por Ele te amar, por Ele te cuidar, por todas as bênçãos que Ele já te deu, por todas as coisas que Ele já fez ter em sua vida. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Então tá meio que falando aí, ó, tudo que existe foi Deus que criou. Desde as profundezas da terra e todas as riquezas minerais que estão embaixo do solo, como esmeraldas, ouro, pedras preciosas, tudo que está embaixo da terra é de Deus e foi Ele que criou. Assim como a altura dos montes, das montanhas, não importa o local que você vá, tudo pertence a Deus. E Ele, por ser o dono de tudo, pode fazer o que quiser com esse tudo. Assim como se você é dono de um objeto, você pode, se quiser, dar a alguém. E se Deus é dono de tudo, Ele pode te doar tudo caso Ele queira. Caso seja útil para a sua evolução espiritual, Ele pode lhe dar o mundo inteiro, caso seja feita essa a vontade dele. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Então, de novo, até as águas do mar são de Deus. Até a terra seca foi ele que formou e escolheu que o Brasil ficaria ali, que a África ficaria ali, que tal país ficaria ali, que tal continente ficaria ali. Foi ele que escolheu tudo. Então, de novo, se ele quiser, ele te dá tudo. Ó, vinho. Adoremos e prostemo-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Então, de novo, vamos agradecer a Deus a vida maravilhosa que Ele nos dá. Vamos agradecer a Deus porque nós precisamos ser felizes por tudo que Ele nos deu. Nos ajoelhemos diante dele, não é literalmente se ajoelhar, é no sentido de prestar reverência a Deus. Que grandiosa é a criação. Muito obrigado por me dar a chance de estar vivendo essa criação, de estar aqui na Terra, de estar aprendendo junto com todas essas pessoas, de estar respirando, de estar vivo. Deus, muito obrigado. E aí continua. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes sua voz. Então, de novo, Ele é o nosso Deus. Nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Isso aí é referência aos antigos pastores e às ovelhas. Afinal, as ovelhas eram aqueles que estavam ali apenas existindo, apenas buscando comer, dormir e viver uma vida cotidiana. E pastor era aquele que guiava essas ovelhas, que tinha um conhecimento e uma visão um pouquinho a mais do que os outros e conseguia mostrar para essas ovelhas o caminho que elas deveriam seguir. E aí continua. Se hoje ouvirdes a sua voz. Então você vai se tornar um pastor caso você comece a ouvir a voz de Deus. Senão, você será mais uma ovelha que segue apenas o que o bando diz. E aí continua. Não endureçais os vossos corações. Não deixe o mundo, não deixe as coisas tristes, não deixe as coisas difíceis
os tempos dolorosos, endurecer o seu coração. Mantenha seu coração cheio de Deus e você vai ver que tudo passa, que tudo melhora. Assim como na provação e como no dia da tentação do deserto. Então, são nas provações, nos momentos difíceis que mais devemos confiar em Deus, que mais devemos ter a certeza de que aquilo vai passar e que uma vida melhor virá. Como no dia da tentação do deserto. Então, a tentação, no caso, é em referência àquela vez que Jesus estava no deserto, 40 dias, 40 noites, e o diabo foi lá tentar ele, tentando fazer ele desistir de seguir o bom caminho. E o deserto são os momentos difíceis. Afinal, o que é um deserto? É um local árido, é um local que não tem alimento, que não tem água, e que você meio que sobrevive num dos maiores intempéries possíveis. Então, às vezes, na vida, a gente está vivendo um deserto. Mesmo você aí, tendo água em casa e alimento em casa, às vezes você está num deserto mental. Você está se sentindo sozinho, isolado, perdido, triste, sem entender por que a vida é do jeito que é. Mas Deus está com você e tem um motivo para que isso tudo esteja acontecendo. Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. Então, de novo, aqueles que vieram antes de nós, aqueles que existiram e nos passaram a vida. Tudo isso é perfeito, é grande, é belo. 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é um povo que erra de coração, não tem conhecidos os seus caminhos. Hoje a gente vê quanto mais as pessoas estão racionais, quanto mais as pessoas estão desistindo da fé, quanto mais pessoas estão ateias, quanto mais pessoas estão distantes das religiões e o quanto elas estão vazias, depressivas, tristes, angustiadas. Então, de novo, a gente vê o quanto essa geração, entre aspas, está, por enquanto, perdida por não se sentir guiada por Deus e nem conectada com Ele. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então está dizendo aí que a gente precisa fazer por merecer entrar no repouso celestial com Deus. Então, de novo, todo esse salmo, ele é um salmo de gratidão a Deus por a gente existir, pelo universo, pelo planeta que a gente vive, pelos bens que ele nos dá, por tudo. Então, de novo, mostra aqui como esse salmo é a expressão da essência do anjo carretel e de toda a sua proteção, de toda a sua limpeza espiritual. E, de novo, como ele bane forças maléficas, como ele limpa qualquer magia negra que tenha sido feita contra você, qualquer tipo de energia negativa que esteja sobre você, esse anjo é capaz de expurgar. E agora que a gente entendeu ele, lembrando, ele é um anjo número 8, se chama Carretel. Ele é da junção das letras hebraicas Kap, Ré e Tav. Ele é o regente de quem nasceu do grau 5 ao grau 10 do signo de Touro. O planeta regente é Mercúrio, então o melhor dia para você chamar por ele é dia de quarta-feira. Ele é um serafim, já tem palestra aqui explicando sobre os níveis angélicos. E o elemento dele são as bênçãos divinas, no caso, o atributo divino dele. Deus seja adorado. E o Daimon, que seria a energia oposta a dele, seria o Daimon Barbatos, que é o que eu vou explicar agora para a gente aprender a evitar essa energia de vaidade na nossa mente. Como eu já expliquei para vocês, Daimon é uma palavra que vem lá do grego antigo e significa espírito. Foi depois, com o tempo, que a Igreja Católica transformou a palavra daimon em demônio, porque lá num período histórico da Bíblia, a Igreja decidiu proibir o contato com espíritos e dizer que qualquer espírito se chamava daimon e era um demônio e era um espírito ruim, porque eles não acreditavam que espíritos bons poderiam incorporar ou passar mensagens para nós, seres humanos. Barbatos seria um daimon no sentido de que ele é um espírito com energia oposta a Carretel. Então tudo que Carretel, entre aspas, faz para o bem, Barbatos seria quando nós estamos utilizando esses mesmos conhecimentos e habilidades para, entre aspas, o mal. Então vamos observar, estudar ele como uma forma de evitar essas características em nós. Bora lá. Barbatos. Barbatos é um duque da Ordem das Virtudes.
que comanda 30 legiões e aparece com 4 reis nobres e suas trompas. Aparece como um homem e pode possuir barba, cabelos longos e asas brancas. Ele entende sobre o canto dos pássaros e as vozes de outras criaturas. Lembrando que na analogia antiga, o canto dos pássaros era uma referência a alguém que sabia, tipo, dizer aquilo que o outro quer ouvir. E muitas das vezes dizer o que alguém quer ouvir não significa dizer a verdade, mas sim o que vai agradar o ego dela. Então, esse Barbatos, ele te ajudaria a ter uma lábia para você enganar os outros, diríamos assim. Porque ele ia fazer com que você soubesse cantar, diríamos assim, a pessoa. Tanto que quando a gente tá querendo namorar alguém, o pessoal não fala isso, ó, fulano tá cantando ela. Então, por que cantar? É nesse sentido de, ó, tentando passar a lábia, tentando convencer a pessoa a algo. E cantar vem disso, do canto dos pássaros, que a pessoa para ver o pássaro cantar. Por isso que daí que vem a expressão. E aí continua. Ele entende sobre o canto dos pássaros e as vozes de outras criaturas, então ele também ajuda a se conectar com os espíritos com mais facilidade. Abre tesouros que foram protegidos por outros magistas, então ele te ajuda a encontrar riquezas, mas não uma riqueza que é sua por direito, mas sim a riqueza de outra pessoa. Então aqui de uma forma velada está dizendo, ó, ele te ajuda a roubar coisa dos outros. Por isso que ele tem a energia oposta a Carretel. Carretel vai te ajudar a construir e conquistar a sua própria riqueza, o seu próprio dinheiro, com o seu próprio suor e esforço. Ele, Barbatos, que é o oposto, ajudaria você a pegar a riqueza dos outros. Então a gente vê aí por que ele está na polaridade oposta e negativa de Carretel. E sabe sobre coisas do passado e do futuro. Então ele também era utilizado para isso, para pegar informações secretas dos outros. Pode conciliar amizades, curar sentimentos feridos e influenciar pessoas poderosas. Então, de novo, manipulação através da fala. Barbatos possui a maioria dos atributos de Orfeu grego. Para quem não sabe, Orfeu é um mito lá grego antigo de um grande poeta que conseguia fazer inúmeros poemas e cantos tão bonitos que ele conseguia convencer qualquer pessoa a fazer o que ele quisesse. Tanto que a ele estão associados os cultos órficos, que eram cultos na antiguidade que acreditavam numa vida após morte e no convencimento dos outros a fazerem o que ele quer. Tem até naquela série da Netflix Sandman mostra esse Orfeu, mas nessa versão da Netflix ele é filho do Sandman, que é o sono dos perpétuos. Só que dependendo da mitologia ele tem outros pais, outros deuses são o pai de Orfeu. E aí continua. Que reunia animais em seu entorno e tocava sua lira. Orfeu sempre tocava uma lira e se comunicava com eles por meio de sua poesia e de sua música. Então, de novo, aqui está falando sobre o ato de cantar, de convencer alguém a fazer o que você quer. Diz-se que sua morte se deu de forma violenta por um grupo de mulheres selvagens que esquartejaram e jogaram em sua cabeça. Lembrando aqui que também é uma metáfora. Mulheres selvagens é no sentido da nossa parte feminina e das nossas emoções em descontrole. Então, essas próprias emoções que ele manipulava sempre nele e nas outras pessoas acabaram matando ele por dentro. Afinal, ele se achava inteligente, esperto de enganar os outros com a sua lábia, mas no final ele estava matando a ele próprio por dentro. Então, de novo, aqui é uma referência simbólica. Ainda cantando em um rio. Rio, de novo, águas, emoções da pessoa. As 9 musas, tanto que são das musas lá gregas que vem a palavra museum, que seria o local onde estão as belas artes manifestadas. Então reuniram os pedaços de Orfeu e enterraram no Monte Olimpo. Um momento onde ele tem a redenção e ele se liberta dos seus pecados, já que o Olimpo seria tipo o céu. A partir de então, os pássaros das proximidades passaram a cantar mais docemente, influenciados pela presença da energia órfica. Então, de novo, falando sobre o quanto essa energia desse tal Daimon ajudaria as pessoas a terem uma lábia para cantar bem os outros. A conciliação de amizades é a cura de tristezas e a influência sobre o poderoso e conseguida com a sua poesia e sua música.
De novo, fazendo a referência de que às vezes com a boa lábia você consegue até reerguer alguém que está triste. Então, nem tudo é ruim. Uma lábia pode ser utilizada de forma boa ou de forma negativa. Sua poesia, sua música, a obtenção de tesouros é alcançada quando Orfeu adormece ou amansa os guardiães que tomam conta de riqueza. Então, de novo, roubar. Se você amansa ou faz dormir o guardião de uma riqueza, o guarda-costas de alguém para poder roubar, enfim, você sabe aí qual o intuito. Como aqui no mito de Cérbero, que ele vai lá e entra no Hades para poder ter a sua amada de volta. Na manifestação de Barbatos, o arquétipo de Orfeu se apresenta de forma mais anciã e sábia, se aproximando, portanto, de Saturno. Neste caso, o conhecimento do passado e do futuro e é um de seus atributos. Então, dizendo aqui sobre alguém que é muito velho, muito hábil e muito capaz de manipular. É, só deixo aí o aviso, porque tem gente que gosta de chamar esse tipo de espírito no lado negativo para poder. Enfim, bora parar para pensar. É um espírito que é considerado muito inteligente, que tem uma lábia muito grande, que tem uma grande capacidade de enganar as pessoas e com o seu canto, com a sua lábia, ele consegue convencer qualquer pessoa a fazer aquilo que ele quer. Aí vai lá alguém e evoca esse tipo de espírito para pedir dinheiro e para pedir fortuna. Você acha que um espírito que tem a fama de ser enganador vai fazer o quê com quem está chamando ele para pedir dinheiro? Obviamente, enganar. Mas tem gente que diz que não, que a pessoa consegue controlar o espírito e fazer com que ele entregue o que ela quer. Enfim. E ainda aqui é o Senhor do Tempo, Saturno. Então é um espírito que vai te ajudar a amadurecer e aprender apanhando com a vida com o tempo de que você deveria ter mais consciência. Na astrologia, Barbatos pode ser associado a Saturno. Já expliquei o tempo e também a Quiron. Quiron, na astrologia, é a representação de uma ferida kármica. Então, de novo, fala sobre dores e sofrimentos que uma pessoa tem enquanto ela tenta conquistar algo para ela. Como no arcano maior da força no tarô. Então, de novo, falando sobre como Barbatos, ele fala sobre uma pessoa precisando usar da razão para controlar as emoções dela. Não vou ler o resto porque não é o foco aqui, mas, de novo, a gente vê aí o quanto a energia de Barbatos é bem oposta e diferente à de Carretel. E, de novo, explico para vocês. Lá na antiguidade, alguns rabinos utilizavam desse sistema ou de sistemas parecidos para fazer seu processo de evolução espiritual. Então, eles tinham momentos onde eles meditavam sobre a sua lábia, sobre a sua oratória, sobre a sua capacidade de convencer as pessoas pelo bem, Carretel, e também sobre como eles poderiam, pela vaidade, pelo orgulho, acabar querendo utilizar desse conhecimento para poder conseguir as coisas egóicas que eles queriam, no caso, Barbatos. Então fica aí a reflexão para vocês. Muito cuidado com as habilidades da oratória que vocês tiverem ou dos ganhos materiais que vocês vão ter com o carretel, porque essa vaidade que você pode ganhar com esses ganhos materiais podem acabar atrapalhando o teu caminho. Mas, de novo, o problema não é o dinheiro, e sim como você vai utilizar dessa energia chamada dinheiro na sua vida. O problema está sempre no uso da ferramenta e não na ferramenta. Espero que o anjo carretel abençoe vocês, que vocês tenham uma vida financeira muito próspera, que vocês tenham muito dinheiro, muita felicidade, muitas alegrias, que vocês possam sempre chamar por ele, que ele abençoe vocês e que o Salmo 95 seja uma boa lembrança em suas vidas. Sendo assim, que vocês tenham uma excelente noite, um excelente final de semana e que o sucesso seja a única possibilidade em suas vidas.